De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de arduidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. É por essa razão que Allan Kardec colocou em Ama a teu próximo como a ti mesmo, no capítulo 11. Jesus queria equidade na nossa maneira de agir. Então, esse princípio, diz Kardec, é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Quer dizer, se Israel impusesse aos romanos o tributo, se Israel não tivesse caído em poder dos romanos e fosse ao contrário,
diz Jesus. Israel não gostaria de receber o tributo? Então aqui, Allan Kardec coloca o princípio da equidade. E nós devemos agir como na mesma proporção e que gostaríamos que os outros agissem em relação a nós. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então nós temos que entender que Jesus colocou, que Kardec colocou essa passagem do Cristo em ama ao teu próximo como a ti mesmo, ou o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, porque ele queria explicar mais uma vez o princípio da equidade. Quer dizer, nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. E ao abordar este assunto do tributo, ele está também lembrando que nós vivemos em sociedade, existem problemas familiares e que nós devemos agir sempre dessa maneira. Eu não posso prejudicar alguém, porque eu não gostaria de ser prejudicado. Então ele torna a questão material e moral companheiros do mesmo problema e devem ser resolvidos da mesma forma, tanto os compromissos materiais quanto os compromissos morais. E a gente viu aqui aquilo que aconteceu durante todo o tempo de pregação do Cristo, de sua passagem pela terra. Sempre as armadilhas para vê-lo cair e ser preso, ou desgostar os romanos, para que eles pudessem prendê-lo. Então, há sempre algo por trás das atitudes daqueles que convivem ou que estão no caminho do Cristo. E eu me lembro bem que o Chico dizia que o Cristo não podia parar muito tempo no mesmo lugar, porque ele estava arriscado de ser morto ou ser preso, por qualquer motivo. E imagina este, em que havia uma armadilha por trás daquela situação. Por quê? Como vocês sabem, os judeus tinham ódio dos publicanos, daqueles que cobravam os impostos. Os impostos para eles constituíam algo impensável, que eles pagavam rangendo os dentes. Quer dizer, eles não se conformavam com a escravidão, porque na verdade eles estavam ali para servir aos romanos, pois Roma havia imposto a eles a escravidão. Eles eram subjugados pelos romanos, mas traziam
o ódio como requentado dentro do coração. E isso explodia toda vez que tinham que pagar os tributos, né? Para eles, até tornar, como nós vimos aqui, uma questão religiosa, para ver se eles não tinham, né, a obrigatoriedade de pagar, como se pudessem transformar em algo religioso alguma coisa que é material, né? Todos os subterfúgios que a gente pode imaginar, eles lançaram mão para poder se livrar dos impostos, mas não conseguiam. Então, como nós sabemos, a inteligência do Cristo, a maneira como ele enfrentava o povo e as armadilhas, eram sempre de grande inteligência, e ele conseguia se safar, né? Mas havia sempre aquela esperança de que ele derrapasse e que ele pudesse ser preso. Então a gente viu aqui que se o Cristo podia ler a aura, né, dos seres humanos, ele sabia perfeitamente o que estava por trás de qualquer relacionamento que ele tinha com o povo. E põe povo nisso. Gente que não acabava mais. Por quê? Porque o que conta o evangelista Marcos é que por onde ele andava, a multidão ia atrás dele. E a multidão ia atrás dele por quê? Multidão de quê? Que multidão é essa? Qual a multidão que ia atrás dele? Necessitados. Necessitados. Os doentes que queriam sarar, queriam pegar na túnica dele. Se duvidasse até, ele podia até ficar despido ali, tal a fúria com que a multidão ia na direção dele. Então, segundo o que o Marcos conta, um dos evangelistas, por onde ele andasse, a situação era assim, né? Milhares de pessoas atrás dele, que ele precisava, às vezes, se retirar do meio da multidão para ter um pouco de sossego, de calma e poder orar no monte. Ele estava sempre procurando se alienar um pouco daquela situação, vamos dizer assim, bastante complicada, que é lidar com milhares e milhares de gente necessitada. Então, quando a gente vê esses médiuns de cura ou que fazem cirurgia espiritual, a gente pode imaginar, um atendeu 4.000, outro dia estava falando, o outro atendeu 2.000, outro, sabe, é algo assim. Quer dizer, imagina o Cristo, que era médico ambulante, né, e que curava imediatamente as pessoas, como deveria ser a vida dele. Por isso que ele não aguentou senão 3 anos de apostolado, porque realmente é bastante desgastante. E nesse caso aqui, a inteligência dele, né, primeiro, sabendo perfeitamente a inteligência, a mediunidade dele, né, porque ele via como um livro aberto o que nós éramos, o que nós pensávamos, né? Então ele sabia perfeitamente qual era a intenção com que a pessoa estava fazendo essa pergunta. Por falar nisso, vocês sabem o que é a aura? O que é a aura? Exteriorização do pensamento, do sentimento. Isso. E
a gente vê a própria aura? Por que não vê? A gente tem uma espécie de uma atmosfera, né, que fica ao redor do nosso corpo físico, mas que promana do nosso perispírito. Então, é um exudato, por assim dizer, do perispírito. Então, aquilo que o perispírito produz constantemente, né, como sendo ondas e ondas que passam, porque nós não estamos parados, não somos imóveis, constantemente nós estamos mergulhados dentro dos próprios pensamentos, como se o nosso corpo físico estivesse banhado por um rio ou por um mar de vibrações que partem de nós mesmos. Então, formando uma espécie de neblina, de atmosfera, e que envolve o nosso corpo físico. Mas nós não vemos, né? Porque é constituída de uma matéria ainda desconhecida e que vem, né? E que é o resultado do que o perispírito produz, né? Esse halo energético no qual nós estamos banhados, todos nós, ele é como se fosse o raio-x ou a amostra do que nós somos como espíritos imortais. Quer dizer, se a nossa aura está iluminada de cores bonitas, azul, né, o roxinho, enfim, há como que um arco-íris de luzes que são iluminadas, são luzes brilhantes, mas também nós podemos estar mergulhados em luzes opacas, que não são luzes, são mais sombras, marrom, cinza, e dependendo também do tipo de produção, é possível fazer até diagnóstico de doença, porque o nosso perispírito está claudicando, ele não está produzindo perfeitamente, harmonicamente, então é possível até distinguir se nós estamos doentes ou não. Os médiuns videntes, que têm a possibilidade, então, de acompanhar a aura, eles, como, por exemplo, a doutora Chargula, nos Estados Unidos, fez um trabalho muito interessante com médiuns que podiam ver a aura e ela, então, detectava as doenças através da coloração dessa aura. Então, é possível, sim, no futuro, quando nós tivermos tecnologia adiantada, vermos esse tipo de matéria e como essa matéria se distribui ao longo do nosso corpo físico. O que nós aprendemos é que essa aura tem alguns centímetros, né, saindo como se fosse esse vapor, esse halo energético de nós mesmos. E o Dr. Paul Hind, dos Estados Unidos, diagnosticou a aura do Chico como tendo 10 metros. Isso para deixar a gente assim bem animado mesmo, né? Quer dizer, a maioria são centímetros, e que centímetros, né? Então, o Cristo de Deus, que via abertamente tudo que estava ao seu redor, é óbvio que
que sabia com quem ele estava lidando, né? Então, ele já imediatamente, vocês viram o que ele falou, né? Hipócritas. Imediatamente antes de responder. Por quê? Ele sabia qual era a intenção da pergunta. Mas também ele nos anima a nós guardarmos a paciência, né? A termos calma, para poder responder de maneira a não ferir, dizendo, olha, eu sei a sua intenção, mas eu vou lhe responder, né? E responder, vamos dizer, com lógica e, sobretudo, com grande espiritualidade, né? Dai a César o que é de César, como se dissesse assim: se vocês tivessem escravizado os romanos e impusessem aos romanos o pagamento de tributos, o que é que vocês gostariam? Que os romanos pagassem. Então, esse é o sentido de ter Allan Kardec colocado isso aqui. Além de amor, nós já vimos, né? O egoísmo também, mas tem mais lições que uma delas fala sobre a fé e a caridade, e são muito importantes da gente reler, né? Sempre, como, por exemplo, um espírito protetor se comunicou em Cracóvia, na Polônia, 1861. Por falar nisso, aqui a gente vê Bordeaux, Havre, Paris, várias partes do mundo vieram essas mensagens. Alguém sabe por que Allan Kardec e o que Allan Kardec fez para poder aproveitar essas mensagens, da onde elas vinham e por que vinham? Tem ideia? Várias partes do mundo, né, doutora? Várias partes do mundo. Então, essa aqui eles recebiam e mandavam para Allan Kardec. Tanto assim que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o terceiro livro a aparecer, porque a seleção tinha que ser, ele tinha que ter tempo de ler as mensagens, e mais que tudo, ele tinha que ter o quê? O discernimento, para saber se a mensagem era realmente do Espírito que assim se pronunciava, e se as lições estavam encaixadas dentro daquilo que ele queria para o capítulo. Então aqui vocês veem, Cracóvia, 1861. Ele deve ter recebido alguém que mandou psicograficamente a mensagem. Ele leu e disse, isso se encaixa, e coloca, né? Então, o bom senso de Allan Kardec foi sempre muito elogiado, mas com razão, porque realmente, né, ele vai encaixando as mensagens segundo o livro que ele está fazendo. Esse livro é de produção exclusiva de Allan Kardec, né? Então a responsabilidade é muito grande. Apenas para a gente não ficar sem lembrar um pouco dessa mensagem, começa: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Vocês veem que a mensagem logo no início já dá uma conotação de sociedade, de vida social, de vida comunitária. Então, por isso é que o
benfeitor Allan Kardec deve ter colocado aqui, né? Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmares que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Essa é uma das mensagens que fazem parte desse capítulo. Agora a gente pergunta, né? Será que um dia nós vamos ser felizes? De que felicidade esse espírito está falando? De que felicidade ele está falando? Acho que a felicidade material, né, doutor? Felicidade moral, né? Moral, espiritual. Ter o conhecimento de toda essa felicidade, né? Ter conhecimento consciente, de forma consciente. Eu acho, né, Dival, que quando a gente abre a cortina da vida espiritual e tem consciência de que não está vivendo somente aqui, mas que tem uma prorrogação e que a verdadeira pátria não é aqui, nós temos a ilusão de achar que a Terra é o nosso campo de luta principal, mas que é essencial. Mas os espíritos nos dizem que não, que a Terra poderia deixar de existir, que a nossa vida de espírito é essencial. Não é? É isso que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, o essencial não está na Terra, mas está, sobretudo, na vida primitiva, que é a vida do Espírito. E é a desencarnação que nos dá esse conhecimento de que voltaremos para a Terra. Então, existe uma projeção da nossa vida no mundo espiritual, e lá é o mundo verdadeiro. Mas
o que a Terra oferece, sem ela não há progresso. Nós temos que passar pela peneira do tempo e adquirir qualidades para que a nossa vida espiritual reflita o nosso progresso. E nós passamos pela vida corporal porque nós temos que evoluir em dois setores fundamentais que se constituem as duas asas do pássaro que somos nós. Cada um de nós é um pássaro e tem, portanto, duas asas. Uma delas é a do conhecimento, a razão, a intelectualidade. Nós precisamos conhecer mais coisas. Precisamos realmente abrir o nosso intelecto para conhecer o infinito, a vida em si, não apenas na Terra, mas a vida infinita. Precisamos conhecer. Mas a outra asa é a do sentimento, é a do amor. O que se passa conosco hoje é que nós estamos com uma asa muito desenvolvida, né? Que é a asa da ciência e da tecnologia. Mas a outra asa, ela é um toco, não tem desenvolvimento. Ela é pequenininha demais, é a do amor, do sentimento. Por isso que estamos nesse impasse, não conseguimos sair. E para que a gente desenvolva o amor, é preciso aceitar as regras fundamentais do universo que Jesus trouxe. Código moral de vida que ele trouxe. Ah, mas nós temos outros povos que não acreditam em Jesus, certo? Mas quem mandou os missionários nesses povos foi Jesus, porque ele é o governador planetário. Ele não vai perguntar se segue a Buda, se segue a Maomé, se segue a isso ou aquilo. O que Jesus deseja é que a gente acrisole o amor, viva esse sentimento sublime, não importa quem foi que trouxe as leis que devem reger a nossa vida. Então, nós estamos no impasse hoje, vai, não vai, exatamente porque o predomínio da intelectualidade é bem maior sobre a questão do sentimento, infelizmente. Então, nesse mesmo capítulo, nós temos caridade para com os criminosos. Então, é sempre muito interessante, porque o Espiritismo toca em pontos essenciais que abrem o nosso entendimento para compreender, sobretudo, aqueles que têm dificuldades enormes para viver. Então, nós devemos ir em busca daquele que está passando por provações muito mais difíceis que as nossas, né? Então, para muitas pessoas, o movimento espírita, dedicar-se às crianças deficientes, realizar tarefas dentro dos presídios, é algo assim que não é muito bem compreendido, sobretudo quando a pessoa é bem materialista, mas dentro do Evangelho nós encontramos estímulos constantes para que a nossa atividade seja em benefício de quem está muito pior do que nós mesmos, né? De nos dedicarmos a ele. Então, aqui diz, a verdadeira caridade
constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Depois, mais embaixo. Ó, não julgueis, absolutamente não julgueis, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. E precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Essa pergunta é muito interessante, porque, por exemplo, na Rússia, por ano, 1.800.000 abortos. E nos Estados Unidos é mais ou menos assim. O que o Espírito está dizendo aqui? Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dá, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditei. Não, não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. E aqui, uma advertência. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas de Dó. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Quando nós dizemos que, ao chegar ao mundo, o Espiritismo, como Consolador prometido, foi já um alerta à humanidade de que vai haver a grande passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós teremos mais de 1000 anos nessa regeneração, mas estamos no último segundo da prorrogação, já não há mais tempo. Então, com a vinda do Espiritismo, iniciou-se a grande transição, e aqui está o Espírito falando isso para nós, né? Já não haverá necessidade desses ensinos, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Foi por isso que Chico Xavier disse para Egorina que ele ouvia
os espíritos chorando porque estavam abandonando definitivamente a Terra. Quer dizer, em parte, isso já está se cumprindo. Aqui ele fala sobre a necessidade de orar por aqueles espíritos que estão passando por provações, né? Pode ele ser tocado e para os criminosos. Devemos orar para os criminosos. Pode ele ser tocado de arrependimento se orares com fé. E é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. E aqui incentivando, porque Jesus tem, numa de suas passagens, toda vez que nós fizéssemos a um desses pequeninos, era ele que nós estávamos fazendo. E ainda especificou: eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava preso e foste me visitar. Então, esta mensagem está incluída, sem dúvida nenhuma, nos ensinamentos do Cristo. Depois, ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1861. E, finalmente, né, deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? A resposta é de Lamennais, Paris, 1862. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, talvez, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homem, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedecereis à voz do coração. Podes salvá-lo? Salva.
temos assim a misericórdia para com os criminosos e também que devemos expor a nossa vida para salvar alguém, porque talvez esse gesto seja para ele um motivo de redenção. Alguma pergunta? Algo que desejem aditar? Seria interessante, né, lermos em casa, devagarinho, essas lições, recordando o que Allan Kardec nos trouxe como sendo a mais importante obra que a humanidade poderia receber. Para a próxima vez, amai os vossos inimigos. Vamos trabalhar. Bom para você.